Fala galera, seja muito bem-vindo a mais essa aula de raciocínio lógico matemático focado para o concurso de oficial de promotoria, Ministério Público do Estado de São Paulo. Oportunidade maravilhosa. É hora de estudar, galera, dar o melhor de si e eu estou aqui para te ajudar na parte de raciocínio lógico matemático, resolvendo questões da nossa banca FGV. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar o assunto porcentagem, que é um assunto de extrema importância para a banca FGV. A banca FGV cobra bastante nas questões desse assunto, tá bom, pessoal? Então, bora resolver questões desse tema para eu te ajudar na sua preparação para esse concurso no assunto de porcentagem. Vamos lá, galera. Questão na tela. Em um saco de 180 bolinhas, vamos destacar aqui, ó, um saco de 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas. Então, nós temos bolinhas brancas e bolinhas pretas nesse saco. E não há bolinhas de outra cor. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. Então, 60% das bolinhas do saco são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco. Então, são retiradas N bolinhas brancas do saco. Então, a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%. Então, a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%. O valor de N é, então a questão quer saber quanto que vale N. Muito bem, galera. Nós vemos aqui no enunciado da nossa questão 60%, nós temos aqui 80%, ou seja, questão que está trabalhando a porcentagem, beleza? Mas o que é porcentagem, galera? Porcentagem nada mais é do que uma fração, onde nós temos o denominador, o número 100. Por isso que é por cento, ou seja, dividido por 100. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente está trabalhando com frações com o denominador 100. Beleza, galera? E para a gente resolver essas questões, pessoal, o importante é a gente conseguir organizar as informações, tá? Matemática, raciocínio lógico, é muito importante a organização da nossa questão. Então vamos lá. A gente sabe que tem um saco que tem 180 bolinhas, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse número, 180, e nós sabemos que tem uma determinada quantidade de bolinhas brancas e outra determinada quantidade de bolinhas pretas, beleza? Então vamos separar aqui. Nós temos aqui as bolinhas brancas, que eu vou chamar de B, e uma quantidade de bolinhas pretas, que eu vou chamar de P, ok? Muito bem. A questão fala para a gente que das bolinhas do saco, 60% são pretas, ok? Ou seja, galera, para a gente descobrir quantas bolinhas são pretas, nós precisamos fazer o cálculo de quanto que dá 60% do total. O total é 180, beleza? Então, vamos fazer isso. Como que eu faço esse cálculo? Muito simples, é só fazer 60%, ou seja, dividido por 100, de 180, galera. Esse D aqui que eu falei é a multiplicação, tá, pessoal? Na matemática, no raciocínio lógico, a gente ouviu a palavrinha de, da, do, lembra de multiplicação, tá? Por outro lado, se a gente ouvir por, para, razão, a gente está falando de divisão. Muito bem. Quanto que vai dar essa porcentagem aqui? 60% de 180. Eu posso simplificar esse zero com esse zero aqui, esse com esse. Embaixo só ficou 1, eu posso desconsiderar. Então, eu vou ter 6 vezes 18. Quanto que dá 6 vezes 18, galera? Vai dar 108, né? Deixa eu colocar de azul aqui. 108. Então, nós descobrimos quanto que é 60% de 180, que a questão falou para a gente que é a quantidade de bolinhas pretas. Então, nós descobrimos que nós temos dentro desse saco quantas bolinhas pretas? 108. Muito bem. Se eu sei que nesse saco tem bolinha branca e bolinha preta, e o total tem 180 bolinhas, e nós acabamos de descobrir que dessas 180 bolinhas, 108 são pretas, pessoal.
Então, quantas bolinhas brancas nós temos? É só nós fazermos a diferença entre 180 e 108. 180 menos 108, que vai dar 72 bolinhas. Beleza? Muito bem, galera. A questão fala para a gente que em seguida foram retiradas N bolinhas brancas do saco. Então, no segundo momento, galera, a gente não tem mais 72. Nós temos o quê? 72 menos N. Beleza? E a quantidade total? A quantidade total também mudou, né? Nós tiramos do total N bolinhas. Então, agora eu tenho 180 menos N. Vamos escrever aqui. Agora nós vamos ter 180 menos N. E a questão fala para a gente que agora a porcentagem de bolinhas pretas no saco passou a ser de 80%. Ou seja, pessoal, essa quantidade de bolinhas pretas, o 108, agora corresponde a 80% e não mais 60%. E é 80% do quê? 80% do total, que é esse cara aqui, 180 menos N. Então a gente escreve isso em linguagem matemática, né, pessoal? A gente está falando aqui na língua portuguesa, agora vamos passar essa informação para a linguagem matemática. Como que eu escrevo isso, galera? Eu tenho que dizer que esse cara aqui corresponde agora a 80% desse cara aqui, beleza? Ou seja, se eu fizer a divisão de 108, que é a parte que eu estou considerando, pelo total de bolinhas, que é 180 agora, menos N, isso daqui vai me dar os 80%. Então, 80 sobre 100. Beleza, galera? E agora a gente tem que trabalhar aqui, né? Agora é matemática básica. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos evitar fazer cálculo desnecessário, né, pessoal? Então eu vou ter o 80 vai multiplicar 180 menos o N. Então vai ficar assim, ó, 80 vezes 180 menos N, vou deixar entre parênteses por enquanto, tá? Igual a 100 vezes o 108. 100 vezes 108. Beleza. O que a gente pode fazer agora aqui? Esse 80 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, ele fica dividindo, tá? Então vai ficar 180 menos N igual a 100 vezes 108 dividido pelo 80, ok? Beleza, galera. O que a gente pode fazer aqui para simplificar? Ó? Vamos simplificar esse zero com esse. O 8 é um número par, então eu consigo dividir ele por 2. O 10, que está aqui, também. Então vamos dividir, ó, 10 por 2, vai dar 5, né? Aqui fica 5, o 8 fica 4. Eu ainda consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 fica 2. E aqui eu posso dividir o 108, né? 108 dividido por 2 vai dar 54, ok? E dá para dividir mais uma vez, o 2 aqui vai morrer, fica 1. E o 54 dividido por 2 fica 27, beleza? Então, o que sobrou aqui para a gente? Sobrou o 5 e sobrou o 27. E se a gente fazer 5 vezes 27, pessoal, vai dar 135. Então, nós vamos ter 180 menos N igual a 135, tá? 135 foi o 5 vezes o 27. Muito bem. O que nós podemos fazer agora, pessoal? Agora a gente pode jogar esse menos N para o outro lado, ele vai ficar mais N, e o 135, passando para o outro lado, ele fica negativo. Então vai ficar 180 menos 135 igual a N. Nós conseguimos encontrar o valor de N é igual a 45. Nosso gabarito, letra E. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos avançar. Vamos fazer mais questão aqui, ó. Em um saco há muitas bolinhas, todas do mesmo tamanho. Há algumas brancas e outras pretas. Beleza. Então nós temos bolinhas brancas e outras pretas. Dessas bolinhas, umas são mais leves, então nós temos bolinhas mais leves e outras mais pesadas. Então o enunciado começou semelhante da questão anterior, mas agora
a gente tem uma informação a mais, que é com relação ao peso das bolinhas, né? Se elas são leves ou pesadas. Muito bem. Sabe-se que 70% de todas as bolinhas são brancas, 25% das bolinhas leves são pretas, 60% das bolinhas pretas são pesadas. A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é. Não quer saber a porcentagem. Muito bem, galera. Olha só. Diferente da questão anterior, nessa questão nós não temos a quantidade de bolinha. Na questão anterior, a FGV falou para a gente que tinha no saco 180 bolinhas. Nesse daqui nós não sabemos. Nós só sabemos porcentagens, ok? Olha aqui, nós temos porcentagens. E a questão está pedindo para a gente porcentagem também. Ou seja, nesse caso aqui, a dica que eu dou para vocês é trabalhar com o número 100, galera. Então a gente atribui um valor para a quantidade de bolinhas e esse valor a gente atribui o valor de 100. Por que 100? Porque como eu estou trabalhando com porcentagem, o 100 vai ficar mais fácil para a gente fazer os cálculos, tá? Então em concurso a gente tem que procurar formas de facilitar a nossa vida, facilitar o cálculo, ganhar tempo, otimizar ao máximo a nossa capacidade de resolver questões, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou atribuir um valor de 100 para a quantidade de bolinhas e trabalhar com as informações que essa questão nos traz, tá? Essa questão aqui, a gente tem duas informações importantes aqui, né? A gente tem a quantidade de bolinhas brancas, a quantidade de bolinhas pretas, e a questão fala que algumas são leves e algumas são pesadas, pessoal. Então, com isso, a gente tem uma dupla entrada. Nesse caso, eu geralmente costumo resolver essas questões e recomendo que você resolva também através de uma tabela, que fica mais visual para resolver e fica mais organizado, galera. Como que é essa tabelinha aqui, ó? Muito simples. A gente vai organizar essas informações. Então, eu vou colocar aqui uma linha para as bolas brancas, uma linha para as bolas pretas e uma linha para o total de bolas. Beleza? Então, aqui eu vou colocar a linha das bolas brancas, as pretas e o total. Muito bem. Agora nós vamos ter uma coluna das bolas leves e uma coluna das bolas pesadas, beleza? E uma coluna do total. Muito bem. Então vamos organizar aqui, deixar bonitinho. Essa daqui. Beleza, galera. Então como que eu vou trabalhar com essa tabelinha aqui, ó? A quantidade de bolas brancas e leves está aqui nessa célula. A quantidade de bolas brancas e pesadas está aqui. E aqui seria o total de bolas brancas, ok? Aqui o raciocínio é o mesmo, ó. Quantidade de bolas pretas e leves, quantidade de bolas pretas e pesadas, e aqui nós teríamos a quantidade de bolas pretas, no total, ok? E aqui nós vamos ter o total delas, ou seja, vai ser a soma das bolas brancas mais a soma das bolas pretas. Aqui na coluna das bolas leves, nós vamos ter o total também, que seria as bolas leves brancas mais as leves pretas, ok? Aqui nas bolas pesadas, o raciocínio é o mesmo, pessoal. Nós vamos ter aqui o total das bolas pesadas. Então, nós vamos somar a quantidade de bolas brancas pesadas e a quantidade de bolas pretas pesadas. Beleza? Então, vamos limpar aqui e preencher essa nossa tabela, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu falei para vocês atribuírem um valor de 100. Então, nós vamos começar com esse valor de 100 para o total de bolas, ok? Então, nós temos aqui no total desse saco 100 bolinhas. Beleza. A questão fala para a gente que 70% de todas as bolinhas são brancas. Beleza. Então, desse total aqui, eu sei que 70% vai estar aqui, que são as brancas. Galera, quanto que é 70% de 100?
é 70 bolinhas, né? Esse cálculo é fácil da gente fazer. Então, aqui na linha das bolas brancas, olha aqui, ó, linha das brancas, eu coloquei o total de 70, tá? Tem 70 bolinhas brancas. Depois a questão fala pra gente que 25% das bolinhas leves são pretas. Por enquanto, essa informação não vai ajudar a gente, porque a gente não sabe a quantidade de bolas leves que a gente tem. Mas depois a questão fala o seguinte, ó, que 60% das bolinhas pretas são pesadas. Vamos lá, galera. Aqui eu acabei pulando uma informação, né? Que eu já poderia ter colocado aqui a quantidade de bolas pretas. Porque se eu considerei que o total tem 100 bolas, e dessas 100, 70 nós sabemos que são brancas, então qual que é a quantidade de bolas pretas, pessoal? É 100 menos 70, vai dar 30, né? Então vamos apagar aqui e colocar a quantidade de bolas pretas. Então nós sabemos que nós temos 30 bolas pretas. E a questão falou para a gente agora, ó, que 60% das bolinhas pretas são pesadas, galera. Pessoal, quanto que é 60% das bolinhas pretas? É só fazer 60 sobre 100 e multiplicar pela quantidade de bolinhas pretas, que é 30. Beleza? Isso vai dar quanto? Ó, a gente pode simplificar esse zero com esse zero com esse. Embaixo morreu aqui, ficou só o 1. Depois ficou aqui o 6 e o 3. 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. Então, nós descobrimos que 60% das bolinhas pretas é equivalente a 18 bolinhas. Então, vem aqui na linha das bolinhas pretas, na coluna das bolas pesadas e vou colocar a quantidade de quanto? Quantidade de 18. Então, eu sei que dessas bolas pretas, 18 são pesadas. Galera, nós sabemos que tem quantas bolas pretas? Tem 30, né, no total. E dessas 30, nós descobrimos agora que 18 são pesadas. Então, quantas são leves? É só fazer 30 menos 18. 30 menos 18 vai dar 12. Então, nós descobrimos que das bolas pretas, 12 são leves. Ok? Muito bem. Agora nós podemos voltar, pessoal, naquela informação que a gente passou batido. Essa daqui, ó, 25% das bolinhas leves são pretas. Galera, nós acabamos de descobrir que as bolinhas leves e pretas correspondem a 12. Então, nós temos aqui 12 bolinhas que são leves e pretas, ok? E essa informação está falando para a gente que isso corresponde a 25% das bolinhas leves. Então, nós podemos montar uma regrinha de 3 e descobrir quanto que é o 100% das bolinhas leves. Regrinha de 3, galera. Ó, 25% das bolinhas leves, que são pretas, correspondem a quantas bolinhas? Correspondem a 12 bolinhas. Muito bem. Mas eu não quero saber quanto que é 25%. Eu quero saber quanto que é 100%. O total das bolinhas leves. Ok? E aí eu posso chamar de X, essa quantidade que a gente desconhece por enquanto. Multiplicar em cruz aqui, pessoal, regrinha de 3 simples, tá? Esse porcento aí você pode desconsiderar na regrinha de 3, tá? Só trabalha com o número aí. Então vai ficar 25 vezes X, 25x, igual a 100 vezes 12. Beleza. X vai ser igual a 100 vezes 12, dividido por 25, pessoal. O 25 estava multiplicando o x, eu passei para o outro lado, ele passa dividindo, tá? Beleza, o que a gente pode fazer aqui, ó? Posso simplificar, né, pessoal? 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, aqui fica 4 vezes 12. Quanto que é 4 vezes 12, galera? Dá 48, né? Então, x igual a 48. Quem que é esse x aqui? Esse x, galera, é o 100% correspondente à quantidade de bolinhas leves. Ou seja, nós descobrimos que eu tenho 48 bolinhas leves. Então, eu venho aqui na coluna das bolinhas leves e coloco o total de 48 bolinhas leves. Beleza, descobri o total de bolinhas leves. Com isso, galera, dá para a gente descobrir qual que é o total das bolas brancas que são leves. Como que eu faço isso? É só fazer o total das leves menos o total das leves que são pretas, que é 12.
Então faço 48 menos 12, vai me dar quanto? Vai me dar 36 bolas, né? Então nós descobrimos que eu tenho 36 bolas leves pretas, beleza? Muito bem, galera. Olhando na linha das bolas brancas, olha aqui que interessante. Nós sabemos que nós temos 70 bolas brancas, certo? E nós descobrimos agora que dessas 70, 36 são o quê? São leves. Então, quantas bolas pesadas nós temos brancas? É só fazer 70 menos 36, né, galera? Vai dar quanto? Vai dar 34 bolinhas. Então, 34 bolas, ok? Vamos apagar aqui. Agora, só para completar a nossa tabela, vamos somar aqui, pessoal. Das bolas pesadas, nós temos 34 brancas e 18 pretas. Então, 34 mais 18 vai dar quanto? Dá 52, né? Então, nós temos aqui 52. Vamos colocar em preto. 52. Vamos apagar aqui. Beleza. Nossa tabelinha está completa. E a questão quer saber o quê, galera? A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas. Então, das bolinhas pesadas e brancas, nós temos quantas bolinhas? 34, né, galera? 34 de um total de quanto? De um total de 100. Ou seja, 34% nosso gabarito letra C. Ok? Galera, eu resolvi aqui através dessa tabela, que como eu falei, eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Mas se você conseguiu resolver de outra forma, não tem problema. O importante é chegar no mesmo resultado, tá? Eu já resolvi essa questão aqui através de ramificações, né? A gente vai puxando ramificação para um lado, puxa para cá, para lá, dá para resolver também. Mas a tabelinha fica mais organizada, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão de porcentagem, banca FGV. Galera, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no meu canal, dá essa moral, dá essa força e bora resolver mais uma questão. Vamos detonar a banca FGV. Vamos lá. Em um certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano 2010 foi 30% menor do que o do ano anterior. E bom, vamos destacar, né, galera? Vamos destacar aqui, ó, para não se perder. Então, em 2010, o índice pluviométrico foi 30% menor do que no ano anterior. Bom, se foi menor do que no ano anterior, ele foi menor do que 2011, né? Esse ano anterior aqui, eu vou chamar de 2009, né, galera? Ano anterior, 2009. Muito bem. E em 2011 foi 40% maior do que do ano anterior. Ou seja, 2011 foi 40% maior do que 2010. Muito bem. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao índice de 2009. E aí nós temos as respostas, galera, em termos percentuais, ok? Então, o mesmo caso aqui, ó. Questão de porcentagem, onde nós temos no enunciado percentuais. Então, a questão não está nos trazendo qual que é esse índice, um valor fixo. E nas opções de resposta, nós também temos percentuais, nós não temos um valor fixo. Então, o que nós podemos fazer nesse caso para facilitar a nossa vida? Atribuir o valor de 100 para a gente começar inicialmente os nossos cálculos, ok? Então vamos lá, vamos colocar no papel as nossas informações. Nós temos aqui o ano de 2009, o ano de 2010 e o ano de 2011. Beleza? A questão fala que em 2010 o índice foi 30% menor do que o de 2009, que é o ano anterior. Beleza? Então eu posso atribuir para 2009 um índice de 100, galera. Beleza? Porque aí eu consigo calcular o de 2010. Quanto que é 30% de 100? É 30, né? Então, se 2010 foi 30% menor do que 2009 e 2009 foi 100, então 100 menos 30 vai dar 70. Então, 2010, o nosso índice vai ser de 70, ok?
E a questão fala que 2011 foi 40% maior que o ano anterior. Então, vamos lá. Então, de 2010 para 2011, nós tivemos um aumento de 40%. Beleza, pessoal. Então, nós temos que calcular quanto que é 40% de 70. Como que eu faço isso? 40%, ó, a palavrinha por é a divisão, né, pessoal? 40% de, palavrinha de multiplicação. De quanto? De 70. É isso que eu preciso descobrir agora. O que eu faço aqui? Esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse. O 1 que está embaixo eu posso desconsiderar. O que sobrou? Sobrou 4 e sobrou 7. Então, isso daqui vai ficar igual 4 vezes 7 dá quanto? Dá 28, né? Então, aqui ficou 28. Nós descobrimos que 40% de 70 é 28. Muito bem. Então, qual que foi o índice de 2011, galera? É só fazer 70 mais 28. 70 mais 28 vai dar 98, né? 98. Beleza. Mas o que a questão está querendo saber da gente? Ela está querendo saber aqui, ó, o índice pluviométrico de 2011 em relação ao índice de 2009. Então, é para a gente comparar esse cara aqui, ó, de 2011 para esse cara de 2009, beleza? Então, galera, nosso índice em 2009 era 100. Em 2011, ficou quanto? Ficou 98. Então, nós tivemos aqui um decréscimo de quanto? Um decréscimo de 2, ok? E 2 de um total de quanto? 2 de um total de 100, galera. Ou seja, 2%. Então, nosso gabarito, letra D, menor em 2%. Diminuiu em 2%, ok? Mais uma questãozinha resolvida. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Em um grupo de 40 pessoas, 40% delas são homens. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa. Pessoal, essa questão aqui derrubou uma galera absurda, tá? Porque as pessoas nem pensaram e já marcaram aqui, ó, 60% e perderam a questão. Beleza? Vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Nós temos aqui um grupo de pessoas, 40% delas são homens. Beleza. Então lembra do macete, galera. No enunciado, a FGV trouxe para a gente algum número ou trouxe percentual? Trouxe só percentual, ok? E nas opções de resposta, galera, a gente tem números ou nós temos percentual? Nós só temos percentual. Então, o que a gente faz? Nesse caso, para facilitar a nossa vida, a gente imagina que esse grupo de pessoas tinha 100 pessoas, ok? O número 100 é um número bacana para a gente trabalhar com porcentagem. Então, nós tínhamos 100 pessoas e dessas 100 pessoas, 40% eram homens e 60% mulheres, ok? Então, nós tínhamos aqui a quantidade de homens, 40% de 100 vai ser 40. Muito bem. E de mulheres é o restante, né, galera? Os 60%, que corresponde a 60 mulheres. A questão está querendo saber o quê, galera? Olha só. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa. Galera, a questão está perguntando em relação ao número de homens. Ela não está perguntando em relação ao total de pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a quantidade de mulheres e dividir pela quantidade de homens, tá? E para a gente descobrir isso em termos percentuais, a gente multiplica por 100, tá bom? Ou seja, vamos ter a quantidade de mulheres, que é a parte que eu estou considerando, dividido pelo todo. Quando a questão fala em relação, ou seja, a questão está falando, considere o todo a quantidade de homens, beleza? Então, a quantidade de homens é 40, que eu vou colocar aqui embaixo do meu denominador. E como nós temos as respostas em termos percentuais, para descobrir isso em termos percentuais, nós temos que multiplicar por 100, tá, pessoal? Então, vamos resolver essa continha aí, ó. Esse 0 eu posso simplificar com esse. O 4 é um número par, a gente pode dividir por 2, vai ficar 2. O 10 dividido por 2 fica 5.
Vamos simplificar mais uma vez por 2, galera. Aqui vai ficar 1. 60 dividido por 2 fica quanto? Fica 30, né? Então, embaixo morreu, em cima ficou o quê? Ficou 30 vezes esse cara aqui, o 5. Quanto que é 30 vezes 5, galera? Vai dar 150, né? 3 vezes 5 e coloca um zero na frente. 150. Ou seja, 150%, né? Nosso gabarito, letra E, tá bom? Muito bem, vamos resolver mais uma questãozinha aqui, ó, muito parecido com essa. Olha só, considere que x representa 40% de y. Então vamos lá. X representa 40% de y. A porcentagem que y representa de x é. E aí nós temos as respostas em termos percentuais, galera. Então nós temos aqui no enunciado porcentagem e nas opções de resposta porcentagem. Então nesse caso o que a gente faz? Atribui o valor de 100 para facilitar os nossos cálculos, ok? Quando a questão fala aqui ó, que x representa 40% de y, eu posso considerar que o y vale 100, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos escrever isso daqui, ó, y igual a 100, então x vale quanto? 40% de y. Se y é 100, 40% de 100 é 40. Então, x é igual a 40. A questão quer saber o quê? A porcentagem que y representa de x. Olha só. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Eu vou considerar que o y é a parte e o x é o todo. Ou seja, o y é o meu numerador e o x vai ser o denominador, beleza? Da minha fraçãozinha aí. Então, vai ficar assim o nosso cálculo, ó. O y em cima e o x embaixo, 40. Ou seja, quanto que o y representa do x. Então, como que vai ficar esse cálculo? Eu esqueci aqui, né, galera? Como ele quer saber a porcentagem, nós não podemos esquecer de multiplicar por 100. Então, vamos multiplicar isso daqui por 100, que vai dar. Esse zero eu posso simplificar com esse zero. E vamos dividir 100 dividido por 4, galera, dá 25. Então vai ficar 25 vezes 10, que é 250. 250% nosso gabarito, letra E. Ok? Pessoal, com isso nós resolvemos aqui algumas questões do assunto porcentagem. Você viu que a banca FGV ela trabalha diferentes formas de questões com o tema porcentagem e que tem muita gente que tem dificuldade nesse tema, tá? Então continue me acompanhando, que vai ter bastante conteúdo aqui. Eu quero continuar resolvendo questões, nós vamos passar aqui por todos os temas, vamos retomar. Eu quero te ajudar para esse concurso, beleza? E para isso eu te peço uma ajuda, né, pessoal? É só deixar o like, se inscrever no meu canal, dar essa força aí. E se você quiser continuar se preparando com qualidade para esse concurso, clica na playlist que está aparecendo aí e bora detonar Banca FGV, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Fique com Deus. Forte abraço.